Boa noite a todos. Fazendo o teste aí do áudio, né? Que a paz de Alcha esteja com cada um que se encontra aqui nesta noite e com aqueles que vão assistir esse vídeo nos canais de comunicação do Instituto ID Prover e aqueles que estão neste momento em casa assistindo a nossa reunião missionária, né? O nosso ensino através da live no Instagram. Então sejam bem-vindos e que este ensino de hoje possa edificar a vida de cada um de nós que está aqui presente. Perfeito? Vamos fazer uma breve oração para dar início ao estudo de hoje, para que a gente possa ser revigorado no espírito e que a gente possa compreender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Vamos lá? Para aqueles que estão aqui, aqueles que estão em casa, faça uma breve oração para que a gente possa entrar em comunhão, em espírito e em verdade para este momento, para este aprendizado. O tema de hoje, lembrando a todos que vamos falar sobre filosofias do mundo versus Cristo, ou seja, a palavra do Eterno. Perfeito? E o estudo encontra-se em Colossenses 2:8, capítulo 2, versículo 8. Perfeito? Então, vamos lá. Pai eterno, em nome do teu Filho Yahshua, pedimos nessa noite que sejamos edificados pelo teu Santo Espírito. Senhor, que esta palavra de ensino de hoje venha entrar em nossos corações, que possa transbordar, transformar e dar a nós um novo entendimento, para que a gente possa conhecer as filosofias do mundo que impedem os nossos corações, a nossa consciência, a nossa mente de compreender a verdade, que é o Evangelho da salvação. Agora, para a gente começar o nosso ensino, eu gostaria que a gente fizesse uma pequena reflexão, certo? Sobre esse tema. Filosofias do mundo versus Cristo, Colossenses 2:8. Hoje vamos estudar um pouco sobre a filosofia do mundo versus a filosofia de Cristo, que é a sua palavra. Aquilo que ele nos ensinou é o que nós vamos buscar compreender hoje. O Eterno, o Criador, ele deixou a sua caminhada, ou seja, o reino dos céus através da palavra escrita também. Vamos ver o quanto essa filosofia impacta o nosso modo de pensar, agir e tomadas de decisão. Compreender que elas existem ao longo de toda a história da humanidade, antes de Cristo, depois de Cristo e até os dias atuais. Nós somos movidos por filosofias do mundo, por pensadores. As filosofias do mundo faz parte, então, do quê? Do conhecimento da humanidade, e elas moldam o mundo ao qual nós conhecemos hoje. Então vamos para esse estudo de hoje. Começamos aqui a nossa reunião missionária. Estamos esperançosos por encontrar respostas e que sejamos edificados por meio da palavra do Eterno. Boa reunião missionária a todos nós, que aqui está presente, aos que estão assistindo pela live no Instagram e a todos que vão assistir essa mensagem em outro momento pelos nossos canais de comunicação. Bem, como de costume, as nossas reuniões missionárias, ela traz por base, inicialmente, a gente estudar o quê? Alguns comportamentos do homem que impedem que ele consiga vencer certos obstáculos em relação ao tema proposto. Perfeito? Hoje, então, vamos ver o comportamento que impede o homem de reconhecer as filosofias do mundo como algo contrário o quê? Aos ensinamentos de Cristo.
A primeira questão que vamos falar aqui é a questão da negação. Filosofias do mundo aplicada. Você já ouviu alguma frase do tipo, não é bem assim, você está sendo rígido demais, não tem problema de eu fazer isso, ou não tem problema de eu fazer aquilo, eu posso. Você já ouviu isso alguma vez na tua vida? Ou você já falou isso alguma vez? Acredito que sim, porque eu já falei. Em alguns momentos eu achava que não era bem assim, que as pessoas estavam sendo rígidas demais comigo, né? Em relação a algumas questões, que a gente vai falar algumas coisas. E neste momento, o que acontecia? Eu continuo praticando as coisas do mundo, sem compreender as escrituras. Perfeito? Tiago 1, 23, 24. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que olha a sua face no espelho e, depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Olha que interessante. Aquele que ouve a palavra, mas não põe em prática. Quantos de nós falamos que somos cristãos, né? Vivemos por meio da palavra, aceitamos Cristo como o único e Salvador, mas nós não vivemos conforme a palavra. Quantas pessoas você conhece hoje que você poderia falar? Ou se você mesmo que está nos assistindo, você que vai assistir em outro momento, pode escrever nos comentários se você vive por meio da palavra. Se a sua vida verdadeiramente ela é prática de acordo com o Evangelho, né? Porque, senão, tanto você quanto eu, se nós não formos conforme a palavra, somos semelhante a um homem que, com a face no espelho, a gente olha para si mesmo e logo a gente esquece da aparência. Já pensou? Você já saiu alguma vez da sua casa e esqueceu de pentear o cabelo? Eu já fiz isso. E diante do espelho, que é o pior. Ou seja, então, se a gente não tem a atenção, a devida atenção, a gente vai cometer coisas que não vai estar de acordo com a palavra. É isso que Tiago está nos dizendo aqui. Quando não praticamos a palavra, o que acontece, meus irmãos? Nós não criamos o quê? A memória. É por isso que é muito importante a prática. O homem, ele precisa praticar, porque é cognitivo isso. É através da repetição dos hábitos que a gente cria uma memória sobre aquilo e a gente muda. Então, precisamos o quê? Da prática. E aí é muito interessante. Como a gente não cria memória, a gente acaba fazendo o quê? Esquecendo da aparência. Ou seja, de como a gente deveria se comportar. Ou aquilo que ouvimos a respeito da mensagem do Eterno. Quantas pessoas vão ouvir uma pregação e minutos depois esqueceu do que ouviu? Quantas pessoas, às vezes, escutam uma pregação de correção, por exemplo, não chega nem a sair do local, já está falando coisa que não deve. Já está criando contendas, picuinhas, falando de outras pessoas. Isso, infelizmente, é normal. Não deveria ser assim, mas é. Nos dias de hoje, isso é normal. Para uma verdadeira mudança, entenda uma coisa: para uma verdadeira mudança, é necessário viver conforme os ensinamentos da palavra. Ou seja, se você quer verdadeiramente ser transformado, se você quer verdadeiramente ser renovado, você precisa viver conforme a palavra. É uma necessidade. Nós não temos a necessidade de nos alimentar todos os dias? É a mesma coisa a palavra na nossa vida. É uma necessidade. Então, para a gente ser transformado nos nossos comportamentos, hábitos, estilo de vida e propósito, para que se crie memórias fortes, capazes de romper barreiras e criar uma fé convicta em Cristo. Ou seja, eu quero ser transformado. O que eu vou fazer? Eu vou pôr em prática. Mas não a filosofia do mundo. A
verdade de Cristo. Agora, eu tenho dois caminhos aqui, e aí a gente já está entrando no tema em questão. Ou eu vou viver de forma prática, conforme as filosofias do mundo, e a gente vai ver alguns conceitos aqui, ou eu vou viver conforme a palavra. Perfeito? A segunda questão é a formação de pensamentos e imaginações contrárias à vontade de Cristo, à vontade de Yahweh, à vontade da palavra. Digamos, pensem uma coisa comigo, vocês que estão aqui. Vocês não têm pensamentos e imaginações contrárias à palavra? Temos. Claro que temos. Se a gente negar isso, a gente é pior que um infiel, porque a gente está negando a palavra. Temos. Mas a diferença é que estamos lutando contra esses pensamentos e imaginações, ou eles fazem parte do nosso cotidiano, ou eles fazem parte da nossa vida. Isto vai fazer a diferença. Em 2 Coríntios 10, de 4 a 5, é um versículo-chave para esta questão. Usamos as armas poderosas de Deus, e não as armas do mundo, ou as filosofias do mundo, para derrubar as fortalezas do raciocínio humano e acabar com os falsos argumentos. Ou seja, existe no mundo falsos argumentos. Destruímos todas as opiniões arrogantes que impedem as pessoas de conhecer a Deus. Levamos cativos todo o pensamento rebelde e o ensinamos a obedecer a Cristo. Olha que interessante aqui, essa versão. Ele diz que levamos cativo todo o pensamento rebelde. Ou seja, nós temos pensamentos de rebeldia. Porque tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que está no nosso pensamento e que vai formular uma imaginação, é rebeldia. O Senhor já entende como rebeldia. Lembra no Sermão do Monte, quando Jesus falou aquela multidão que estava acompanhando ele, e ele chega e fala assim: se você somente pensar na mulher do próximo, já pecou. É forte o mistério do eterno. É forte a graça que nos encobre. Mas a gente precisa entender que certas formações de pensamento e imaginação, o quê? Se torna contrário à vontade do eterno. Agora vamos compreender uma coisa. As filosofias do mundo são construídas e estruturadas para dar ao homem algo que a sua consciência natural pede. Vocês sabiam disso? Você sabe por que você aceita as filosofias do mundo? Porque para você e para mim é algo normal. É por isso que a gente tem tanta resistência. Eu acho que essa é a melhor palavra para colocar aqui. Resistência para começar a obedecer a palavra. Porque a filosofia do mundo, num dado momento, entrou na nossa vida com uma força intensa que praticamente nos montou. E como nós ensinamos no Instituto, é como se essa moldagem transformasse a gente naquela raiz maligna, conhecendo o mal. Porque tudo que para Deus não o agrada é mal, é ruim, é pecaminoso, é destrutivo. Agora vamos entender aqui. Então, o que é essa consciência natural para poder realmente aceitar a filosofia do mundo? Razão. Você já viu quantas pessoas discutem por algo racional ou não? Hoje na internet, por exemplo, se você olhar e pesquisar, você vai ver um monte de gente discutindo a palavra até os dias de hoje. E a palavra mesmo diz: qualquer questão que entre em discussão se torna tolo. Então, as pessoas são tão estudiosas da palavra e
se dão ao luxo de entrar num ambiente para discutir uma coisa onde depois as duas partes, uma não entende a outra. Então, olha só, até aí a forma do mundo, né? Os mecanismos do mundo de entrar na nossa vida. A questão da lógica. Você já percebeu uma pessoa que quanto mais conhecimento a pessoa tem, mais lógico ele se torna? Porque o racional e a lógica vai andar em conjunto. Aí não para por aí. A filosofia do mundo vai fazer o quê? Vai fazer com que você, o homem, se constrói conscientemente. A primeira coisa que ele vê é o quê? Ideias organizadas. Percebe a nossa formação do homem? Olhe para um bebê. Ele vai crescer de que forma? Ele vai para a escolinha ali, né? Começa a ter os seus primeiros conhecimentos, depois vai para uma... vai graduando, depois vai se formar, mas mesmo assim, a origem inicial, o quê? Ele precisa colocar suas ideias de forma organizada. Nós somos assim. E isso não é ruim. Na verdade, também é uma forma que Deus nos conduz. E o quê? Com fundamentação aceitável. Sabe como uma pessoa vai te reconhecer com um certo conhecimento? Se você tem uma fundamentação aceitável. Né? Por exemplo, os teólogos vão olhar se você tem teologia necessária para levar a palavra adiante. Mas a palavra nos diz que o Espírito de Yahweh nos ensina todas as coisas. Então há um contraponto aí. Perfeito? Com o intuito de dar o quê? Com o intuito de dar significado à sua existência, o modo de vida, os seus pensamentos e como aproveitar ao máximo essa vida. Então, qual que é o objetivo da filosofia do mundo nessa questão da construção e da consciência natural do homem? Qual que é o objetivo? O intuito é dar para nós o significado à nossa existência. Perfeito? Por que existimos? Quantas pessoas passam a vida buscando essa verdade? Quantas pessoas nós atendemos no Instituto, por exemplo, que ainda não tem a sua identidade de vida formada, não sabe o porquê está no mundo? O modo de vida. As pessoas vivem, muitas pessoas dizem seguir a Cristo, mas não vivem conforme o Evangelho. Aonde você vê? No modo de vida. O modo que o que é o modo de vida? Né? A forma que essa pessoa se apresenta à comunidade. Né? Da forma que ele se relaciona. E os seus pensamentos. Perfeito? Maravilha, né? Logo, essa filosofia do mundo cria no homem natural uma barreira em sua mente. A filosofia do mundo vai criar em nós uma barreira, impedindo muitos de compreender a vontade de Yah. Perfeito? E dar à sua vida um novo significado. Ou seja, tem pessoas que não conseguem dar um novo significado na vida, por quê? Por causa das filosofias do mundo. O nascimento do novo homem, ele perde o sentido se o homem já existente tem o quê? A sua própria vida, constrói o seu mundo, vai em busca de realizar os seus sonhos, sem a necessidade de se relacionar com um ser divino, por exemplo, com o superior, ao qual ele deve, por meio da palavra, obedecê-lo. Perfeito? Ou seja, em outras palavras, a filosofia do mundo vai falar assim: não, você não precisa obedecer um ser superior que é Deus. Você pode ser o seu próprio Deus. Não é forte isso, meu irmão? O pessoal que está aqui assistindo, gente, está assim, mas é uma verdade. É uma verdade. Eu acho que a mente abriu um pouquinho agora para entender, né? De que forma? Quando você está no mundo sendo autossuficiente, através da filosofia do mundo, é como se você fosse um semideus. Porque você não está ligado ao Criador. Você não está ligado ao Senhor. Então você está tomando as decisões
fazendo seus planos, realizando seus sonhos, criando suas vontades, indo em busca e realizando, e o mundo até aplaude para essas pessoas, pelo sucesso, por ser bem sucedido. Mas e se às vezes, em alguns dos casos, ou muitos dos casos, essa vontade for contrária à vontade de Deus para a vida daquela pessoa? E aí? E se essa vontade, esse sonho for maior do que servir ao Criador, a pessoa se torna um semideus. E aí ele não vai conseguir viver conforme a palavra. Ele não vai conseguir obedecer os comandos do Espírito Santo. Ele não vai conseguir. Ele não vai conseguir fazer a vontade de nosso Senhor Jesus Cristo na vida dele. Ele não vai conseguir. Porque as outras coisas estão tomando forma sobre a vontade dele. Perfeito? Então, são esses dois mecanismos que é importante aqui para este começo. Agora vamos estudar o versículo e o capítulo, né? O capítulo e o versículo base do estudo de hoje. Encontra-se em Colossenses 2:8. Para aqueles que conhecem, já nos acompanham, e aqueles que estão mais de uma vez acompanhando a gente aí na internet, no nosso canal de comunicação ali no Instagram, sabe que a gente faz uma leitura de 3 versões e depois a gente vai buscar um entendimento para até que a gente consiga explorar mais de uma versão para dar uma estrutura melhor, né? Para que a gente possa entender aquilo que o Senhor quer trazer para o nosso coração. A primeira versão é a King James 1611. Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pelas filosofias e vaidade, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não segundo Cristo. Olha só que interessante, como é muito forte. Ele fala que primeiro o homem ele vai ser deteriorado. Deteriorado. Ou seja, quanto mais a pessoa está impregnada com as filosofias do mundo, ele está se deteriorando. E aí o que é pior, ele está se tornando uma pessoa vaidosa. Segundo a tradição dos homens, o homem, se você for ver, como vários, né, construtores de filosofias, temos até a pirâmide de Maslow, entre outras estruturas, né, que vai dando conhecimento para a formação de uma sociedade, formação de uma cultura, né? E tem muitas verdades ali, perfeito? Tem muitas coisas que nos ajudam, de certa forma, a entender como sociedade, mas tem coisas que a gente tem que ver se estiver contrário à vontade de Deus, a gente tem que examinar. É isso que a palavra nos pede. A outra questão, na nova versão transformadora, não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Olha que interessante, aqui já fala de filosofias vazias e invenções enganosas. Por quê? Tem questões que são colocadas para o homem vivenciar e que passa de geração em geração, que te afasta do Criador, e para o Criador, é isso que a palavra está dizendo, para ele são filosofias vazias e enganosas. Tudo que afasta você do Criador, para o Criador se torna uma filosofia vazia. E eu achei muito interessante aqui quando fala, de novo, a questão do raciocínio humano, né? Ou seja, às vezes tem pessoas que vão lá, criam teorias, criam métodos, mas esses métodos, essas teorias, acabam afastando muitos o quê? Da vontade do Eterno. E a gente precisa tomar cuidado com isso. Se a gente diz que a gente vive em Cristo, né, como a palavra descreve, a gente tem que viver como ele viveu. E outra questão muito interessante, com base nos princípios espirituais deste mundo, ou seja, aquilo que Paulo fala e traz também, né? Que nós não lutamos contra a carne e sangue, sim contra os principados, potestades. Então existe um governo e um reino. Existe uma luta espiritual travada nesse mundo, nesse plano. Embora a gente só vê a maioria das pessoas só vê a parte física, visível, existe o quê? O que é invisível também. Perfeito? E a outra questão da nova tradução linguagem de hoje, tenham cuidado para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana,
Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Qual que é a questão aqui que a gente tem que levar em consideração? Muitas pessoas conduzem outras pessoas a ser bem-sucedido na Terra. Mas eu acredito que a primeira filosofia de vida que nós deveríamos viver, aqueles que creem no Evangelho, aqueles que estão buscando a palavra, é o quê? Ser bem-sucedido no reino de Deus. Ser bem-sucedido na eternidade. Eu acho que a gente tinha que fazer, né, no nosso pensamento, essa inversão de valores. Para que verdadeiramente a gente consiga fazer um crivo, né? Analisar aquilo que chega para nós como uma filosofia e a gente vê. Se aquilo me conduz para a eternidade, é bom. Agora, se aquilo me tira da eternidade, peraí, eu tenho que avaliar. Agora, neste momento, meus irmãos, a gente vai decorrer aí sobre o assunto Filosofias do Mundo versus Cristo, perfeito? Agora vamos lá, filosofia. Quem teve essa aula na escola? Filosofia. Agora, o que é filosofia? Se a gente está falando de filosofia do mundo versus Cristo, a gente precisa entender um pouco de filosofia. O que é filosofia? Você sabe? Escreve aí. O que é filosofia? Então vamos lá. Todos nós somos envolvidos de alguma forma em questões filosóficas. Todos nós. Não tem como estar neste mundo, e não viver, argumentar, passar por experiências e questões filosóficas. Não tem como. Mas poucos possuem a verdadeira compreensão da dimensão e o impacto que isso pode causar nas nossas vidas, inclusive e principalmente na vida espiritual. Entendeu? Essa é a diferença, que é por isso que é importante esse estudo. Eu preciso entender o que são essas frases, né, que às vezes até bem bonita, né? Cheio de efeito, mas ela tem uma intenção, às vezes, por trás maligna. E a gente precisa entender, e muitas das vezes somos movidos por elas. Segundo as Sagradas Escrituras, essas coisas, como nós vimos, vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Uau! Primeira parte já. Ou seja, eu estou sendo. Quem está. O homem, ele tem aquele pensamento, meus irmãos, que ele domina a vida dele. Mas não domina. Nós somos dominados por algo maior. O universo, o mundo. A gente está aqui, por exemplo, eu tenho. Vou falar a minha idade. Eu tenho aí 40 e poucos anos. O mundo, quantos milhões e milhões de anos já se passou? Quantas pessoas já se passaram pela face da Terra? Quantas coisas já foram criadas? Quantas histórias já foram criadas e recriadas? Então, como eu posso dizer aqui agora que eu tenho conhecimento pleno de todas as coisas? Não tenho. Nós somos movidos muito por aquilo que já foi escrito. E já existem muitas coisas segmentadas no mundo que é colocado como verdade. Perfeito? Vamos lá. Essas coisas vêm dos ensinamentos de criaturas humanas e dos espíritos que dominam o universo, e não de Cristo. Vamos lá. Ou seja, segundo a palavra, que é a base de ensino de hoje, devemos ter cuidado com os tais ensinamentos, doutrinas e criação de conceitos que formam e moldam o mundo em geral. Sabe aquelas palavras que às vezes te incentivam para um dia lindo e maravilhoso? Sabe aquelas palavras de efeito, aquele chavão bonito? E você até motiva para você começar um dia. Muitos deles, e alguns deles, na verdade, de vez de te aproximar para nosso Senhor Jesus Cristo, te afasta dele. Porque começa a criar um homem semideus. Começa a criar um homem totalmente independente. Começa a criar um homem que, se ele levantar de manhã, pegar o celular, ou pegar um note, qualquer coisa, olhar uma mensagem de autoajuda, ele automaticamente não precisa mais de nada, não precisa mais de ninguém. Às vezes ele forma um mantra, como muitos dizem, um pensamento, e fica repetindo aquele pensamento
né? Que algo vai se tornar e por ali já foi. Não é assim, meus irmãos. Para viver conforme a palavra, não é assim. Para viver conforme o mundo, tudo bem, você pode ir por esse caminho. Logo, a filosofia é uma área do conhecimento ou uma disciplina que se dedica à análise racional do saber e da própria existência humana. Segundo o filósofo Gales, de 1925 a 1995, o termo filosofia, originado do grego, significa amor ao conhecimento. Uau! E agora? Qual é o teu amor ao conhecimento? É por meio da palavra ou por meio da vida? Da filosofia da vida? O amor ao conhecimento ou discernimento esteve presente na vida do homem desde o princípio e foi determinante para a sua queda. O pecado original no Éden teve como fonte de desejo o conhecimento. Vejamos lá, em Gênesis 3:6, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Ou seja, o amor ao conhecimento, ele também esteve na origem do pecado. Esteve no início, aonde o homem caiu. O objetivo da filosofia, na forma mais ampliada, é criação de conceitos. Portanto, é uma disciplina que aborda inúmeros temas, incluindo a existência e a mente humana. Ou seja, para que eu nasci? Eu existo para quê? Essa é uma das questões da filosofia. Para que serve a mente humana? Essa complexa mente humana é uma questão filosófica também. Outra questão é o saber, a busca pelo saber. Também a verdade. Estamos nesse mundo, e agora? Qual é a verdade que nele a gente encontra? Os valores morais. A filosofia também ela busca essas questões de valores morais. E a outra questão é a linguagem. Você pode ver que de geração para geração, de tempos em tempos, a humanidade vai o quê? Se descobrindo através do quê? De linguagem. E em cada época a linguagem muda. A forma da pessoa se comunicar muda. A forma da pessoa se expressar muda. E a filosofia estuda isso também. Ou seja, olha onde a filosofia do mundo está. Meu irmão, em toda parte. O professor Charles está aqui com a gente, ele está só olhando para poder preparar o material para os jovens. Em toda parte. Numa canção de música. Lá está sendo colocado uma impressão para mudar a mente de um jovem. Num videozinho que parece inofensível. Lá existe algo para mudar a mente do jovem. Uma mensagem de autoajuda. Lá está para mudar o pensamento de um adulto. Ou seja, tudo é formado para mexer com o homem. E no final dessa escolha, nós vamos escolher dois caminhos. Ou seguir a filosofia do mundo, ou seguir a Cristo. Não tem outro caminho. Não existe outra forma. E aí, como o tema de hoje, a palavra de hoje ela precisa ser repetida para entrar no nosso coração. Tenham cuidado, para que ninguém os torne escravos por meio de argumentos sem valor, que vêm da sabedoria humana. Tomem cuidado. Se uma pessoa vem te aconselhar por sabedoria de homem, tome cuidado. Eu, por muitas das vezes, em muitos momentos da minha vida, pessoas que vieram me dar um conselho,
Eu tive que recusar porque não estava conforme aquilo que Deus estava falando no meu coração. Não estava conforme a vontade de Deus na minha vida. Eu tive que recusar. Se eu tivesse seguido os padrões ou argumentos que as pessoas estavam me dando naquele momento, há mais ou menos 4 anos atrás, quando começou esse processo muito intenso na minha vida para chegar a esse propósito do Instituto ID Prover, eu não estaria aqui. Não estaríamos construindo esse projeto que primeiro, eu creio que veio do coração de Deus para os nossos corações. Olha como é forte a filosofia do mundo e tenta nos arrancar da vontade, do propósito de Deus para a nossa vida. Os grandes pensadores, meus irmãos, escritores, poetas, eles viveram sua vida. Preste bem atenção nisso. Eles viveram a sua vida buscando respostas para essas questões mencionadas acima. Por que existimos? Como desvendar a complexa mente humana, única em cada ser vivente? O que é o saber? O que é de fato o saber? O que se define como verdade? Quais são os verdadeiros valores morais de uma sociedade? E a linguagem expressa em cada geração. Grandes pensadores viveram a vida inteira buscando essas respostas. Mas vamos ver o que eles conseguiram? Muitos conseguiram adeptos ao longo da vida, ou seja, pessoas que caminharam ao lado deles com esses pensamentos. Até em vida e até depois da sua morte, porque teve filosofias que perpetuaram geração por geração e está até nos dias de hoje. E muitos conceitos são ensinados até os dias atuais e moldam culturas e a sociedade moderna. Ou seja, existem filosofias que nós vivemos hoje na sociedade moderna que já são de milhares e milhares de anos atrás. Mas a verdade é que muitos pensadores, eles não tinham certeza de suas próprias convicções, pois a fonte provinha da sua própria natureza humana. Muitos morreram, muitos no seu leito da morte. Se você for pesquisar alguns livros de algumas pessoas muito influentes sobre a face da Terra, você vai entender, quando você for buscar essas pesquisas, que muitas pessoas não tinham convicção daquilo que eles ensinaram. Quem já ouviu falar sobre essa frase famosa e muito conhecida? Só sei que nada sei. Eu já ouvi um monte de vezes, algumas vezes. Teve até alguns momentos que eu usei ela. Eu não sei se você já usou ela, eu já usei. Eu já usei algumas vezes na minha vida. Mas quem falou ela? Quem disse ela? Sócrates. Um dos maiores pensadores, né? Que hoje é estudado sobre ele de geração por geração. Um dos maiores formadores de pensamento. Ele disse isso. Seus conceitos e filosofia de vida moldam o mundo até os dias atuais. Agora, olha só. Quando um oráculo daquele tempo, da época, que ele ainda estava vivo, disse que Sócrates era o mais inteligente da Grécia naquele período, ele soltou essa frase. Só sei que nada sei. O filósofo é considerado um sábio, pois reflete sobre essas questões e busca um conhecimento por meio da filosofia. Existem diversas correntes de pensamentos filosóficos. Filosofia cristã, por exemplo, é um deles. Política, ética, cosmológica, empírica, entre outras. A filosofia teve o seu início na Grécia Antiga, quando as explicações míticas baseadas em religião e mitologia deram lugar ao pensamento racional e crítico, ou seja, razão e lógica. Naquele momento, as pessoas mais inteligentes daquele momento não estavam aceitando a direção que a religião estava dando e que a mitologia estava dando para conduzir a sociedade.
através daí criaram um grupo e formaram, esse grupo formou um conceito e a partir daí foi criando essa forma de pensamento, através da razão e da lógica. Ou seja, aí tudo que ficou muito abstrato, tudo que ficou muito vago, né, para a filosofia, por exemplo, é negado. Perfeito? Olha que interessante. A filosofia, ou seja, fez um corte em tudo que estava escrito como mitologia, como a religião. Ou seja, se você expressar uma fé que a filosofia não consegue criticar essa fé e ter uma razão e uma lógica sobre ela, você pode estar disfuncional, com problema psicológico, psiquiátrico, precisa ser internado. Perfeito? Cuidado, hein? A partir desse ponto, a filosofia passou a ser uma ferramenta fundamental para compreender o pensamento humano e os conhecimentos desenvolvidos pela sociedade. Segundo a palavra revelada para o nosso estudo de hoje, com base nos princípios espirituais deste mundo. Perfeito, meus irmãos? Então a gente entendeu um pouquinho sobre filosofia. Eu sei que é bem breve, é bem superficial. Desculpe aqui se alguma coisa ainda faltou, né, para complemento, mas na verdade o objetivo do ensino é só dar um olhar para esse tema, um olhar para essa questão, para que a gente não aceite tudo de qualquer jeito. Porque a filosofia do mundo muda a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, tá? Então a gente precisa tomar cuidado quanto a isso. Só que agora eu preciso trazer um pouquinho luz sobre filosofia da vida. Porque ali a gente viu um conceito geral de filosofia. Agora a gente vai ver um conceito de filosofia sobre a vida em si. Vamos lá. É a expressão que serve para descrever um conjunto de ideias que fazem parte da vida de um indivíduo ou grupo. Em outras palavras, pode ser definida como uma conduta que rege a forma de viver de uma pessoa por meio das suas crenças e valores. E por meio dela que se enxerga a realidade em sua volta. É por meio dela que se enxerga a realidade em sua volta e a tomada de decisão. Ou seja, a filosofia de vida molda a vida do homem. A filosofia de vida molda os seus hábitos, seu comportamento, seus costumes, a cultura. A filosofia de vida do cristianismo nos ensina a viver por meio da palavra, da prática e dos relacionamentos com o que é divino, Pai, Filho e Espírito Santo, por exemplo. Perfeito? A nossa filosofia de vida, né, faz com que a gente busque o relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. João 8:32 diz uma palavra que eu creio que é conhecida por muitos. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Qual verdade? A verdade expressa no Evangelho. Para quem vive Cristo como filosofia de vida, crê que a palavra que ele ensinou e os profetas são a verdade, e é essa verdade que nos liberta das filosofias do mundo, que não possui sustentação diante do Pai Eterno. Ou seja, o que nos liberta dentro dessa construção, dentro da filosofia, é que aquele que vive por meio da palavra, ele vai criar comportamentos, ele vai criar um estilo de vida por meio da palavra. E aí ele vai se libertar dessas filosofias que o mundo pratica. Mas tende cuidado, para que nenhum homem vos deteriore pelas filosofias e vaidades, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo e não de Cristo. Agora, algumas filosofias de vida do mundo, eu vou passar aqui, bem simples, eu não entrei de forma muito profunda, porque o tempo não dá, e aí se vocês quiserem, né, pesquisem mais sobre, busquem mais sobre esses conhecimentos, mas eu quis trazer luz a essas três questões. A primeira questão, a busca pelo prazer. Uau! Quantos de nós somos movidos por buscar prazer?
Quantas pessoas hoje estão doentes, mentalmente falando, porque o prazer é tudo. Então, vamos entender um pouco sobre isso. Bem, a busca pelo prazer, na verdade, é uma filosofia que tem um nome próprio para ela. Hedonismo. Já ouviu falar? Hedonismo. Criada pelo filósofo grego Aristipo de Cirene. Aristipo de Cirene, em sua busca pela finalidade da vida humana. Ou seja, ele, um pensador, certo? A gente já viu que filosofia são pessoas que trabalham em cima de um pensamento, e o objetivo dele era dar uma direção, um sentido para a vida humana. Qual que é a finalidade da vida humana? Creio eu que foi uma das perguntas que ele fez. E aí, olha só, esse conceito do hedonismo, ou seja, a busca pelo prazer, ela vem do grego Hedone, nome de uma deusa que representa o prazer. Na mitologia grega, é filha de Eros e Psique. Hedone, ou Hedone, era a representação encarnada de uma vida prazerosa. É uma filosofia de vida que defende a busca por prazer como finalidade da vida humana, movendo as paixões, os desejos e todo o mecanismo da vida. Ou seja, tudo que você quer, você tem que ir em busca. Se te dá prazer, vá atrás. E é para refletir, não é, meus irmãos? É para refletir. Para eles, é a primeira e mais completa ligação para a última finalidade da vida, que é a felicidade. Ou seja, para este grupo de pensador, a primeira finalidade da vida é o quê? Buscar prazer. E a última? Felicidade. Perfeito? Você veio para a Terra para buscar prazer e ser feliz. E agora? Será que a gente não encontra por aí várias frases, jargões, que levam a gente para esse caminho? O hedonismo, em nossos dias, somos, na sua maioria, pessoas individualistas, não somos? Somos. Que tornamos um formato egoísta, fazendo com que o ego busque apenas o prazer e a satisfação imediata e individual. Não somos assim? Agora vamos ver se você se encaixa em um desses 3 pontos que eu coloquei aqui. Consumistas. Você é uma pessoa consumista? Então você tem uma tendência a ser uma pessoa nessa característica aqui. Por quê? Porque o consumista, o prazer, ele tornou-se sinônimo de consumo. Certo? A pessoa, ela comprou, quis aquele objeto, foi lá e comprou, nossa, já satisfez. Não é? Então tome cuidado. Por quê? Porque senão você vai entrar em caminhos que Deus não quer que você entre, e você vai consumir, 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 e vai acabar sendo consumido. Outra questão, relacionamento. A aula tá legal, não tá? Eu acho que tá nos ajudando a dar alguns entendimentos, né? Relacionamento. A busca por prazer superficial e fugaz. A sociedade não está desse jeito hoje, nos dias atuais. Nós nos relacionamos por prazer superficial e fugaz. Não tem mais aquele pensamento de assim, eu quero o bem realmente daquela pessoa. A maioria das pessoas tratam as outras superficialmente. É como trocar uma peça de roupa. Se aquela pessoa está na minha vida, tudo bem, se amanhã não traz, não faz diferença nenhuma. Vai vir outra pessoa, ou seja, vou colocar outra roupa. Não é forte isso, meus irmãos? É forte. Quando eu comecei a escrever esse texto de hoje, eu demorei alguns dias até para digerir. A outra questão, o sexo. Apenas pelo ato do prazer. Não é? Hoje a cultura do mundo não é isso? Não importa.
desde que você realize. Não importa, desde que você faça. Não existe mais uma aliança. Não existe mais algo, não, peraí. Uma preservação do corpo, como a palavra pede. Não existe mais. Se você fez, sentiu prazer, sentiu feliz, tá tudo certo. Não é uma verdade, meus irmãos? A maioria, não estou dizendo todo mundo, a maioria. E dentro da religião, dentro da cultura, quantos a gente vê que já entrou? Isso que a gente está vendo aqui está dentro da religião. A gente está falando de uma forma geral, né, da filosofia do mundo, mas isso está dentro da religião. E está destruindo. Tenham cuidado para que ninguém os tome escravo por meio de argumentos sem valor, que vem da sabedoria humana. O prazer como finalidade de vida pode fazer você perder a salvação, a eternidade ao lado do Pai. Preste atenção nas argumentações ao qual você tem criado para dar sentido à sua realidade de vida. Se essas fundamentações não têm sustentação nas Escrituras, elas tornam sem valor, pois provém do homem e não do eterno. Coloque isso no teu coração. Passamos pela primeira, está todo mundo vivo, todo mundo bem? Vamos viver a segunda, então. O controle das emoções. Você controla a tua emoção? Quando eu fui estudando isso, eu fui olhando para mim, meus irmãos. Falei, meu Deus, o que o Senhor quer falar para mim? O que eu tenho que aprender aqui? O controle das emoções. Você controla a tua emoção? Não, sim, talvez. Quem controla ou não controla é uma pessoa considerada pela filosofia estoicismo, estoico, uma pessoa estoica. Uau! Criado pelo filósofo Zenão de Cilio, por volta de 300 a.C. Olha o conceito. A prática da virtude era suficiente para alcançar a eudaimonia. Eudaimonia. Umas palavras difíceis, né, meu irmão? Não, mas eu espero que vocês entendam aí, tá? Uma vida bem vivida. Ou seja, olha, o mais importante é o conceito. A prática da virtude era suficiente para alcançar uma vida bem vivida. Isso não está nos dias de hoje? Para e pensa e reflete. Isso não está nos nossos dias atuais? O que você quer? Uma vida bem vivida. O que a gente encontra mais ou menos nas religiões? Eu tenho um Deus que me serve. Eu vou lá, peço, ele me dá. Eu vou lá, busco, ele me coloca na minha casa, na minha mesa. É como se, ao invés de a gente servir a Deus, é Deus que tem que nos servir. Inverteram os papéis. Por quê? Porque se eu não tiver uma vida bem vivida, Deus não faz parte da minha vida. Não é assim? Em muitos lugares não é assim. Eu estou falando alguma coisa que está fora do contexto? Agora, preste atenção. Praticando 4 virtudes. Quais são essas 4 virtudes? Sabedoria, coragem, temperança ou moderação e justiça. Além de viver de acordo com a natureza. Irmãos, ele não tem um pouquinho de... Não se parece um pouquinho com as escrituras? Hã? O que vocês acham? Parece. Olha as virtudes. Sabedoria. A palavra não pede para a gente ser uma pessoa sábia? Olha como tem coisas que são muito sutis. Coragem. O Eterno não pede para a gente ter coragem? Pede. Claro. Temperança ou moderação? O domínio próprio. Os frutos do Espírito? Pede. E a justiça? É nossa ou é dele? A justiça é nossa ou é dele? Dele. Além de viver de acordo com a natureza, ou seja, o homem interior se relacionando com o que é exterior. Com a natureza, por exemplo, mas não com Deus. Perfeito? O objetivo do estoico é viver a sua vida
controlar as suas emoções, né, de acordo com as interações com o mundo exterior, não com Deus. Perfeito? Agora nós vamos entender um pouquinho mais. Atualmente, os estoicos são pessoas que reprimem sentimentos ou suporta pacientemente. Você é uma pessoa que reprime sentimentos? Ou você suporta eles pacientemente? Então você também, pela filosofia do mundo, é considerado uma pessoa estoica. Também é usado e aplicado por meio da psicologia e psicoterapia, no caso de depressão, por exemplo. Mas vamos lá. Tende cuidado para que nenhum homem vos deteriore pela filosofia e vaidade, segundo as tradições dos homens, segundo os rendimentos do mundo e não segundo a Cristo. Embora essa filosofia de vida atualmente contribui para tratamentos de doenças traumáticas, como a própria depressão, o cuidado aqui do servo de Deus é que essa técnica busca conduzir a pessoa para o controle da emoção, associando a fatores externos, como a natureza, o cósmico, ou qualquer canal de condução que faz com que essa pessoa se sinta bem, mesmo que para isso a pessoa esteja desassociada da fé. Perfeito? O cuidado aqui é isso. Não é que nós não podemos, por exemplo, usar da psicologia, da psicanálise nesse sentido. Mas se ele me desconectar de Cristo, peraí, aí eu preciso tomar cuidado. Não que eu não deva buscar, por exemplo, as pessoas que sofrem por depressão, de buscar, né, um tratamento. Claro, tem que buscar, certo? Mas a gente tem que buscar uma forma da gente se conectar com o nosso Criador. Porque se a nossa fé, se nós processamos a fé nele, é através dele que a gente vai encontrar as respostas para a nossa vida. E não ligar a minha vida através de qualquer coisa externa, né? E esta coisa externa preencher a minha vida. Eu tenho que tomar cuidado nisso. Esse é o sentido, né, que a gente está dando aqui. Agora vamos entender uma coisa, porque quando entra a parte de medicina, vamos dizer assim, as pessoas dizem, não, mas está dizendo que a pessoa não deve procurar um médico. Não, nós não estamos falando sobre isso. Na verdade, você tem que buscar ajuda, né? A cada ser humano sabe ali o que está passando, sabe o que precisa. A questão é quando você está buscando é, 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 colocar coisas na sua vida que está diferente da vontade do Criador, ou colocar o Criador na tua vida. No Instituto de Prover, por exemplo, temos uma área voltada à psicologia, que cuida de pessoas que passam por diversas situações em sua vida e que precisa de apoio de aconselhamento. Mas o que fazemos com essas pessoas é conectá-las com o que lhes falta, com o seu Criador. É nesse caminho fazer com que a pessoa ela vá em busca da sua verdadeira identidade. Mas não julgamos aqueles que pensam diferente de nós e que buscam outros meios e alternativas para as suas próprias questões de vida. Ou seja, a pessoa tem livre-arbítrio, né? De escolher o seu caminho, o seu tratamento, a sua forma de conduzir. A questão do ensino de hoje é a filosofia de mundo versus a Cristo. Então você tem que dar uma direção àquilo que você está buscando. O que você está substituindo, o remedinho que você está colocando no lugar que ali deveria estar Cristo na tua vida como centro. A última questão, meus irmãos, a busca pela felicidade. Você busca a felicidade? Epicurismo. Epicurismo. Doutrina filosófica criada por Epicuro de Samos, por volta de 307 a.C. Outro filósofo também da época, lá naquele momento ali, o que ele fez? Acreditava que a felicidade era o objetivo supremo da vida, podendo ser alcançada através do prazer moderado e da ausência de dor. Este daqui, esse pensador, ele conduzia as pessoas a buscar uma felicidade, mas ele colocava alguns limites. A primeira questão que a gente viu não tinha limites. Para buscar o prazer, você tem que buscar o prazer. O importante era você sentir o prazer, né? Aqui você já é uma questão mais moderada. Mas mesmo assim, essa moderação, ela não tinha,
ela tem umas linhas que a palavra de Deus, por exemplo, já não permite. Perfeito? Se você pesquisar lá depois, você vai encontrar. Logo, para conseguir alcançar esses objetivos, deviam viver uma vida simples e humilde, ou seja, a ausência de dor, prazer moderado e uma vida simples e humilde. Não tem a ver com essa escritura, irmão? Tem. É por isso que tem coisas que são muito sutis e a gente precisa entender as coisas como nas entrelinhas. Não é a gente pegar um texto e falar, isso aqui, olha que bem, isso aqui maravilha. Não. Eu tenho que avaliar a profundidade daquilo. Para onde aquilo está me conduzindo. Se é para a eternidade ou simplesmente para essa vida terrena. Suas principais marcas: buscar a felicidade e a sabedoria, cultivar as amizades e realizar o bem coletivo, satisfazer as necessidades e desejos imediatos e negar o prestígio social, levando uma vida simples e humilde. Isso não faz parte do nosso dia de hoje? Faz, meus irmãos. Embora essa filosofia de vida pareça ser inofensiva aos ensinamentos de Cristo, devemos prestar atenção no conceito básico dela. O conceito básico. A felicidade é o objetivo supremo da vida. Perfeito? Gravem isso. A felicidade é o objetivo supremo da vida, sendo alcançada por meio do prazer moderado e da ausência de dor. Agora vamos entender isso daqui. Eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos aparentemente convincentes. Colossenses 2:4. Quantas pessoas vivem este conceito de vida hoje? Acredito que muitos. Perfeito? Negam o evangelho porque não podem sofrer. Quantas pessoas vocês conhecem aí que negam o evangelho porque não podem sofrer? Ah, se doeu um pouquinho, para. Não é de Deus. Doeu um pouquinho, não é de Deus, meu irmão. Quantas? Então vive essa filosofia de vida. Outra questão. Negam a vontade do eterno porque precisam ser felizes. Primeiro eu vou realizar meus sonhos, vou satisfazer as minhas necessidades, depois eu vejo o que eu faço com a vontade de Deus. Quantas pessoas? E a felicidade, para eles, são os seus desejos. Né? A sociedade como foi montada. Família, casa, filhos, carros, ações, dinheiro no banco, uma boa aposentadoria. Perfeito? E a pessoa se estrutura em cima disso e vai. E aí, quando vai fazer a vontade de Deus? Não posso. Eu fui magoado, então agora não dá. Pisaram em cima de mim, passaram como um trator, eu fui traído, agora não posso. Ausência de dor. Mas eu sou humilde. Eu ajudo. Você está precisando do quê? Entende, meus irmãos? Olha como essa palavra é libertadora, meus amigos. Eu sei que ela está passando um pouquinho do tempo, mas ela é libertadora. Então escute ela até o final. Escute ela até o final. A partir daí, não conseguem viver o evangelho, pois a sua filosofia de vida não permite ir além dos padrões já estabelecidos em sua mente. São robotizados essas pessoas. E só tem uma resposta. Você vai fazer a obra do Senhor? Mas primeiro tem que ser feliz. Então a resposta que ele dá, ser feliz. Está lá escrito, né? Ser feliz. Eu estou no mundo para ser feliz. Eu estou exagerando um pouquinho, mas para dar ênfase mesmo. A outra questão é, e aí, vamos fazer uma obra missionária? Sem dor. Se eu sofrer um pouquinho, não posso. Mas eu preciso ter amigos. É tão bom ter amigos. Se eu não tiver amigos, a minha vida não está completa. Eu estou trazendo um pouco. Buscar o bem coletivo. Não vamos brigar. Porque temos que estar bem coletivamente. Ok, a palavra de Deus diz para a gente não entrar em discussões, né, em brigas à toa. Mas espera aí. Eu tenho que entender que tem hora que a palavra de Deus não vai fazer com que eu brigue, mas vai fazer com que eu rompa. É diferente, né?
com velhos padrões, com velhos costumes. Vida simples e humilde. Aí a pessoa acha que tem que viver aquela vida desprendida até das bênçãos que Deus deu financeiramente. Não, irmão, calma aí. Tudo isso que eu falei, meus irmãos, é a base das suas decisões. Bem, diante disso tudo, vocês já estão peritos. Agora a pergunta que eu faço para vocês e vamos para os finais. O que eu devo fazer? Vocês já sabem? Maravilha! Então vamos ver algumas coisas só para poder ajudar vocês. Primeiro, ser feliz por meio da disciplina do Senhor. A primeira coisa, você tem que buscar ser feliz por meio da disciplina do Senhor, mesmo que ela doa um pouco. Salmos 94, de 9 a 12. Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são fúteis. Como é feliz o homem a quem disciplinas, Senhor, aquele a quem ensina a tua lei. Precisamos ser disciplinados e obedientes e viver de acordo com a palavra e os ensinamentos de Yahweh. A segunda questão, que a nossa filosofia de vida seja amor ao conhecimento, ao saber de Cristo. Então, a segunda questão, que a gente busque verdadeiramente, com um coração verdadeiro, viver por meio da palavra. Colossenses 2, de 2 a 3. Esforço-me para que eles sejam fortalecidos em seus corações, estejam unidos em amor e alcancem toda a riqueza do pleno entendimento, a fim de conhecerem plenamente o mistério de Deus, a saber, Cristo. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. É em Cristo que está tudo. Tudo que precisamos para essa breve vida aqui na Terra está em Cristo. Precisamos, como a palavra nos ensina, estar fortalecidos em nossos corações, unidos em amor, alcançando o pleno entendimento dos mistérios de Yahweh para que está em seu Filho, Cristo. Ele é a fonte de sabedoria e conhecimento. Os tesouros para a vida plena, o Pai escondeu nele. E nos revelou por meio dele também, em sua palavra e ensinamentos. Devemos buscar e amar este conhecimento, que nos molda, transforma e nos conduz para a eternidade. A terceira questão. Que o nosso conhecimento, sabedoria e discernimento seja a palavra do Eterno. Perfeito, meus irmãos? Que o nosso conhecimento, sabedoria e discernimento seja a palavra do Eterno. Provérbios 2, de 4 a 6. Se procura a sabedoria como se procura a prata, e buscá-la como quem busca um tesouro escondido. Então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus, pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procedem o conhecimento e o discernimento. É da boca do Pai que somos abastecidos de conhecimento. E por meio dele discernimos o que lhe agrada e o que não lhe agrada. Portanto, se você deseja se relacionar com ele, você precisa buscar a única sabedoria que é verdadeira. A sabedoria que ele dá, que está no seu Filho, por meio da palavra. Que os fundamentos da nossa vida estejam em Cristo, o Filho do Eterno. Que os fundamentos da nossa vida estejam em Cristo. Provérbios 24, 3, 4. Com sabedoria se constrói a casa, com discernimento se consolida. Pelo conhecimento seus cômodos se enchem
do que é precioso e agradável. 3 pilares de sustentação para a vida em Cristo: sabedoria, discernimento e conhecimento. E um só lugar para encontrar essa verdade: no Filho, revelado por meio da palavra e dos seus ensinamentos. O que nós devemos fazer, irmão? Não negligenciar isso. E por fim, agora vamos chegar ao fim desse ensinamento de hoje. Eu trago esse versículo em todas as aulas nesse momento, porque eu creio que a gente precisa colocar esse versículo na nossa consciência, e até que a gente consiga viver ele. 1 João 2,6 nos ensina: quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. Esse é o princípio que eu levo para a minha vida e é o princípio que eu gostaria de compartilhar com vocês. Quem afirma que permanece nele deve viver como ele viveu. 1 João 2,6. Então aqui eu vou trazer algumas questões para a gente poder refletir sobre a aula e colocar em prática. A primeira questão: não julgar. Mateus 7,1 nos ensina: não julguem para que vocês não sejam julgados. Nós aprendemos hoje a questão da filosofia do mundo versus a filosofia de Cristo. Agora eu vou pegar porque eu aprendi algumas coisas, eu vou julgar as outras pessoas? Não. Não. Não é isso que Cristo nos ensina. Perfeito? A segunda questão: respeitar. 1 Pedro 2,17. Tratem a todos com devido respeito. Amem os irmãos, temam a Deus e honrem o rei. Uau! Nível de hierarquia. Né? Então, assim, respeitar as pessoas, as diferentes opiniões, os diferentes pensamentos. Perfeito? A gente vive num mundo plural de pensamentos, né? De ações. Então, a gente tem que respeitar todas as pessoas. E a outra questão é o amor. 1 João 4,8. Quem não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Ou seja, se você ama o teu próximo, você não vai julgar, porque você hoje tem o conhecimento do que é a filosofia do mundo e o que é Cristo. E você consegue fazer na tua vida essa separação e consegue viver, né? De forma qual agrada a Deus. Parabéns, você está no caminho da eternidade. Mas o teu irmão do teu lado, o teu amigo, o teu conhecido, ou as outras pessoas ainda não conseguiram ter essa plena revelação, não é por isso que você vai criar justiça, o senso de justiça, vai julgar, vai desrespeitá-lo, né? E não vai amá-lo. Perfeito? Por quê? O que está em questão é que nós devemos ser luz para esse mundo que está em treva. Nós devemos ser o sal para esse mundo. Mas a gente está sendo sal e luz? Não. Porque a gente está entrando no mesmo campo de batalha, no mesmo campo de guerra, e lutando com as armas que o inimigo está colocando. Nós não estamos lutando com a arma do Criador, como a gente viu aqui no começo. Nós estamos lutando com as armas do inimigo. Por quê? Porque nós estamos pegando a filosofia do mundo e guerreando um contra os outros. Porque eu tenho um pensamento um pouco diferente, para mim já não serve. Já é isso, já é aquilo, e já começa a dizer um monte de coisa, porque pensa diferente. Não é assim. Não é deste modo, não é dessa forma. Se você pegar de forma bem simples, a gente já está chegando no final, meus irmãos, quando a gente olha para Pedro, Pedro está conduzindo os discípulos que ficaram juntos com a partida de Jesus, e ele, pelo entendimento dele, ele foi pregar para as pessoas na questão da circuncisão, né? Foram pregar para os circuncisos, certo? Por aqueles que diziam ser o povo de Deus e só eles teriam alcançado a graça, a salvação. Quando Pedro vem, o que acontece com Pedro, meus irmãos? Com Paulo, desculpa, perdão, com Paulo. Paulo vem pregar para os gentios. Aí ali naquele momento dá um conflito, certo? Dá uma desavença, dá uma briga, mas depois acaba se entendendo. Aí no final ele chega no consenso: não, Pedro, você veio, o teu objetivo, né, o teu foco é para levar a palavra para os circuncisos. A minha é para os gentios.
Olha só que maravilha aqui. Olha, isso é o que a gente tem que entender. Existe espaço para todo mundo, para levar o evangelho, para pregar a palavra, para ensinar. Cada pessoa vai encontrar o seu lugar para poder se desenvolver, aprender. E nós temos que respeitar, amando e não julgando. Perfeito? Então, alguns ensinamentos para a gente finalizar este dia de hoje. Existem inúmeras filosofias de vida que levam o homem à ruína e à destruição. Não significa que estes fatos ocorrerão em sua vida terrena, temporal e breve. O que está em jogo aqui, e o que verdadeiramente importa, é onde você vai passar a sua eternidade, junto com o Eterno, em seu reino de glória, com o Filho, o Rei dos Reis, ou separado dele, nas trevas e coberto pela escuridão. O que eu quero trazer aqui com esse ensino da filosofia do mundo? Muitas pessoas, por olhar da forma aparente e física, tenta moldar a sua vida através da vida do outro, sendo que a pessoa está vivendo uma vida totalmente desconectada do evangelho, vivendo uma vida errada. Pode ser que aqui ele se dê muito bem e vai, né? Pode ser que até o fim. Só que quando ele perecer, né? Ele vai prestar conta e aí o que ele vai apresentar diante do trono? Perfeito? Então não vá pela cabeça dos outros, não vá pela vida da forma que os outros vivem. Busque se conectar com o Criador e viver por meio dele. Outra questão. Viva por meio de uma filosofia de vida onde tudo o que você vê, escuta ou faz, você possa dizer: eu vejo o Messias em tudo. Coisas boas ou não, sei que ele está comigo. Tá? Independente do que você passar, acredite que o Messias está na tua vida. A última questão. Se Cristo for o seu propósito de vida, se Cristo for o seu propósito de vida, o seu prazer está na presença do Filho em sua vida. O seu prazer está na presença do Filho em sua vida. O controle das suas emoções são frutos do Espírito Santo. E a busca pela felicidade será a eternidade com o Pai. Esses três conceitos tornam-se os seus fundamentos de vida. Perfeito? Eu vou repetir para a gente finalizar. Se Cristo for seu propósito de vida, o prazer é a presença dele. Tá? Perfeito? O controle das suas emoções é o fruto do Espírito Santo. E a busca pela felicidade, a eternidade com o Pai Eterno. Estes três conceitos tornam-se o seu fundamento de vida. Perfeito, meus irmãos? Então, agora vamos concluir. Filosofia do mundo e Cristo. Espero que vocês tenham gostado. Colossenses 2:8. Não permitam que outros os escravizem com filosofias vazias e intenções enganosas, provenientes do raciocínio humano, com base nos princípios espirituais deste mundo e não em Cristo. Espero que vocês foram edificados essa noite. Aqueles que estão nos acompanhando pelo Instagram, ao vivo, na nossa live, espero que essa palavra ela possa ser uma chave de mudança na tua vida, de transformação, de restauração, e que você comece a olhar a tua vida através da palavra de Deus. Que você comece a decidir as questões da tua vida por meio da palavra do Eterno. Não tome decisões precipitadas. Não ande por filosofias deste mundo, enganosas. E não se mova, ou seja, não crie formas de pensamento que não seja a palavra do Eterno. Amém? Então, que vocês sejam abençoados. Aqueles que vão nos acompanhar depois pelo nosso Instagram. E vocês aí que estão na live de hoje, acompanhem, vá no Instagram, no YouTube, desculpe, nos encontre ali, faça a sua inscrição e permaneça conosco, né? Para acompanhar nas próximas aulas, estudos, ensinamentos que a gente vai estar colocando e disponibilizando lá. Então, uma boa noite a todos. Eu gostaria de fazer uma breve, pequena oraçãozinha, tá? Para que a gente finalize e que sejamos edificados, então, por meio de Yahushua. Vamos lá? Pai eterno, em nome do teu filho Yahushua,
o nosso Senhor, o Messias, Cristo, o ressuscitado, que em glória está no teu trono, Pai. Entregamos diante de Ti esta oração e agradecemos esse ensinamento de hoje. Pai, eu sei que é só o início. Algumas questões que nós podemos ver e creio que muitas mentes foram descobertas, entendendo que estávamos sendo movidos pelas questões do mundo, as travas no olho, que nos impedia de ver a palavra como gostaríamos e como deveríamos ver. Então, nesta hora, Pai, eu te peço, humildemente, para todas as pessoas que ouvir esta mensagem, que o Senhor libere o teu Santo Espírito, um poder, Pai, de destravamento, Pai, que limpe as mentes dessas pessoas e que eles possam enxergar a verdade e viver por meio da tua palavra. Que a filosofia do mundo não faça parte da vida deles, e sim a vontade do Pai Eterno, que é viver por meio da sua palavra. Em nome de Yahshua, amém.